Sejam bem-vindos ao canal Histórias que Aconteceram. Hoje vamos assistir a mais um relato emocionante. Meu nome é Joaquim Vieira da Costa. Hoje, aos 81 anos de idade, me sento aqui, à beira do Rio Madeira, onde a brisa ainda carrega o cheiro das lembranças mais profundas da minha vida. Contar essa história não é apenas uma forma de aliviar o coração. É minha tentativa de eternizar aquilo que um dia foi o amor mais bonito que já vi nascer neste mundo. Nasci em 1944, em uma pequena comunidade próxima a Porto Velho. Meus pais vieram do interior do Pará, buscar uma vida melhor nos tempos em que a borracha ainda dava seus últimos suspiros de riqueza por essas bandas. Cresci em meio ao barro, ao som dos grilos e ao cheiro da madeira recém-cortada. A vida era simples. Comida na mesa nem sempre tinha fartura, mas sempre teve dignidade. Foi só em 1962 que tudo mudou. Naquele ano, eu tinha 18 anos. Trabalhava com meu pai numa madeireira rústica que atendia o povoado local. O serviço era duro, o sol ardia o couro da gente, mas eu não conhecia outra vida. Até o dia em que vi Helena pela primeira vez. Ela era filha do Dr. Álvaro, um médico recém-chegado de São Paulo. Tinham comprado uma casa bonita, com varanda grande, não muito longe do centro de Porto Velho. Diferente de mim, ela usava vestidos claros, sapatos engraxados e falava com uma doçura que parecia até coisa de rádio. Eu, com as mãos cheias de calos e o sotaque da beira do rio, nunca imaginei que aquela moça iria sequer me notar. Mas ela notou. Foi durante uma festa de São João. As famílias se reuniram perto da igreja, acenderam fogueira, fizeram quentão e todo mundo dançava quadrilha. Eu estava encostado na cerca, suado, tímido, quando ela se aproximou com um sorriso leve e perguntou se eu queria dançar. Helena. O nome dela até hoje ecoa dentro de mim. A partir daquele momento, algo se acendeu. Dançamos, rimos, e ela me perguntou sobre minha vida. E eu, bobo e encantado, respondi como se estivesse diante de uma rainha. Quando a festa acabou, achei que aquilo tinha sido só uma sorte passageira. Mas ela me procurou no outro dia, e no outro, e assim começou nossa história. Durante meses nos encontrávamos às escondidas. Helena vinha de uma família rígida. O pai dela achava que eu não era bom bastante, um matuto com cheiro de serra, como eu ouvi ele dizer uma vez. Já minha mãe, mulher sábia e de fé, dizia que amor verdadeiro não se explica com classe social. E ela estava certa. Aos poucos, Helena e eu fomos nos aproximando mais. Escrevíamos cartas escondidas, marcávamos encontros nos fundos da mercearia do Senhor Gentil ou nas margens do Igarapé, onde quase ninguém passava. Tinha algo puro ali, algo forte. Em janeiro de 1963, completamos 7 meses de namoro. Eu estava com 19 anos, ela com 17. Naquela época a diferença parecia enorme, mas o sentimento nos igualava. Foi nesse tempo que decidi que iria pedir a mão dela em casamento. Trabalhei dobrado na madeireira. Fiquei 3 meses sem tirar um único dia de descanso. Juntei cada tostão. Comprei um anel simples, mas honesto, numa relojoaria do centro, e fui até a casa do pai dela, sozinho. A conversa foi curta e ríspida. Ele me chamou de louco. Diz que jamais deixaria a filha se casar com alguém do meu tipo, que ela tinha planos, que ia estudar fora, que eu era um atraso na vida dela. Helena chorou, eu chorei, mas não desistimos. Começamos a fazer planos para fugir. Iríamos para o Acre, onde um primo meu tinha conseguido trabalho em uma construção. Helena disse que topava, que preferia uma vida difícil comigo do que uma vida rica e vazia. No dia 12 de fevereiro de 1963, à noite, deixamos bilhetes e partimos numa carroça velha que peguei emprestada com um vizinho.
Fizemos metade do caminho a pé. Dormimos em barracos abandonados, passamos fome, mas estávamos juntos. Chegamos em Rio Branco dias depois. Consegui trabalho como ajudante numa obra. Helena, mesmo com dificuldades, arrumou emprego como costureira numa loja de tecidos. Morávamos num quartinho apertado nos fundos de uma pensão, mas para nós é um palácio. Casamos no cartório no dia 25 de março de 1963. Sozinhos, sem festa, sem bênçãos, só com amor. E foi ali, naquela cerimônia simples, que jurei que faria de tudo para honrar aquela mulher. E fiz. Durante os anos seguintes, nossa vida foi feita de pequenos passos. Compramos uma geladeira usada, depois um fogão. Tivemos nosso primeiro filho em 1965, Daniel. 2 anos depois veio Luísa. Voltamos para Rondônia em 1970, com as crianças pequenas e o coração cheio de planos. Consegui um lote de terra próximo a Ariquemes e começamos a plantar. A terra era difícil, mas fértil. Helena me ajudava em tudo, plantava, cuidava das crianças, fazia comida e ainda achava um tempo para escrever num caderno onde registrava nossas conquistas. E por muitos anos fomos assim felizes. Mas o destino, às vezes, tem planos que não entendemos. Os anos 70 chegaram com força. Enquanto o país mudava com estradas cortando a floresta e promessas de desenvolvimento, nossa vida também entrava em uma nova fase. Em 1970, quando retornamos para Rondônia, eu tinha 26 anos e Helena 24. Daniel estava com 5 e Luísa com 3. Recomeçamos do zero, como tantas outras famílias que buscavam um pedaço de terra para chamar de seu. Nos instalaram em uma área próxima de Ariquemes. O INCRA estava distribuindo terras para colonos e eu tive a sorte de conseguir um lote de 25 hectares. Fiz minha casa com minhas próprias mãos, madeira por madeira, telha por telha. Era simples, mas sólida. Helena ajudava em tudo. Ela sempre foi de fibra. Nunca vi aquela mulher reclamar do peso da vida, mesmo quando o corpo doía, mesmo quando a solidão do mato era esmagadora. A primeira colheita foi de milho e mandioca. Depois tentamos o café. Tivemos perdas, claro, enchentes, seca, gafanhotos, mas seguíamos em frente, porque o amor sustentava tudo. Os filhos cresciam com saúde. Daniel tinha um senso de justiça que me lembrava Helena. Luísa era mais quieta, observadora, sempre com um caderno na mão. Herdou da mãe a mania de escrever. Helena dizia que Luísa um dia ia virar professora, e virou mesmo. Em 1977, quando eu tinha 33 anos e ela 31, Helena engravidou de novo. Foi uma surpresa. Já tínhamos deixado essa possibilidade de lado, mas veio Pedro, nosso caçulinha, como uma bênção tardia. Nasceu no dia 19 de dezembro de 1977, em casa, como os outros dois. Helena foi forte, como sempre. Aos domingos, nos sentávamos à sombra de um pé de manga no quintal. Daniel já ajudava na roça, Luísa lia em voz alta seus poemas e Pedro dormia no colo da mãe. Eu lembro de cada detalhe como se fosse ontem. O cheiro da terra molhada, o gosto do café que Helena fazia, os olhos dela sorrindo para mim. Mas, em 1981, tudo mudou. Helena começou a esquecer palavras. Pequenas coisas no início. Esquecia o nome de uma planta, se confundia com datas. Atribuímos ao cansaço. 3 filhos, casa, lavoura, não era fácil. Mas os esquecimentos viraram confusão. Um dia, ela se perdeu a apenas 2 quilômetros de casa.
Voltou em prantos, sem saber como tinha ido parar no Igarapé. Fui com ela a Porto Velho, consultamos um médico, depois outro. No terceiro, veio a notícia. Ela tinha Alzheimer precoce. Eu me recusei a aceitar. Helena tinha apenas 35 anos. Como podia? Aquela mulher cheia de vida, que lembrava cada detalhe de uma receita, agora se perdia nas frases mais simples. Mas o diagnóstico foi confirmado. Voltei para casa em silêncio, com ela dormindo no banco do passageiro e uma angústia sufocando meu peito. Eu sabia que estava começando a parte mais difícil da nossa história. E foi. Nos anos seguintes, Helena foi desaparecendo aos poucos. Em 1984, quando ela completou 38 anos, já não reconhecia Daniel com clareza. Em 1986, ela confundia Luísa com sua irmã que morava em São Paulo. Pedro, com 9 anos, chorava escondido quando a mãe não lembrava do seu nome. Eu me tornei tudo: marido, enfermeiro, cozinheiro, lavrador, pai, mãe. E fiz com orgulho, porque amar não é só celebrar os dias bons. Amar é cuidar, mesmo quando o outro já não sabe quem é você. Em 1994, vendi parte da terra para pagar um cuidador que vinha 2 vezes por semana. Eu não tinha vergonha. Preferia vender um pedaço do chão do que deixar a Helena sem dignidade. Ela teve altos e baixos, dias em que sorria, tocava minha mão como se soubesse quem eu era. Em outros, gritava, chorava, me chamava de moço estranho. Mas eu não deixei de amar, nunca. Em 1996, no nosso aniversário de 31 anos de casamento, preparei um almoço especial. Pedro, já com 17 anos, ajudou. Daniel e Luísa vieram com seus filhos. Helena, naquele dia, ficou calma. Comeu em silêncio. E por um breve momento, olhou para mim e disse: "Você ainda me ama, não é?" Eu respondi com lágrimas nos olhos: "Com tudo que sou, meu amor." E ela sorriu. Foi o último momento de lucidez que tivemos. Em 1996, ela adoeceu de vez. Pneumonia. Ficou internada por 15 dias. Eu dormia no banco de madeira do hospital, ao lado dela. Passava creme nas mãos, penteava o cabelo, lia para ela trechos do caderno onde um dia escreveu nossos sonhos. Na manhã de 3 de agosto de 1996, Helena partiu. Eu tinha 52 anos. Ela, 50. Não houve grito, nem suspiro dramático, só um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado para se despedir também. Segurei sua mão até o fim e prometi ali, em voz baixa: "Eu vou contar nossa história, minha flor, até o último dia da minha vida." Helena partiu em 1996. Eu tinha 52 anos. Foi como se alguém apagasse o sol da minha vida. Voltei para casa sozinho. Pela primeira vez, nossa casa de madeira parecia grande demais. O silêncio era cruel. As panelas que ela usava continuavam no mesmo lugar. O vestido azul, o preferido dela, ainda pendia atrás da porta. E a cama parecia tão larga sem ela que passei meses dormindo no sofá da sala. Pedro estava prestes a completar 19. Ele queria cursar agronomia em Cuiabá. Eu o incentivei. Disse que a vida tinha que continuar, que ele não podia se prender à dor. No fundo, eu só não queria que ele ficasse preso à minha tristeza. Daniel já morava em Ji-Paraná, com a esposa e 2 filhos. Luísa dava aulas em Cacoal. Era professora de literatura. Os 3 estavam bem.
Eu não. Tentei continuar a lavura por um tempo, mas a terra começou a sentir minha ausência de espírito. Colheitas ruins, funcionários indo embora, pragas se multiplicando. Quando percebi, estava com dívidas. Em 1999, vendi a maior parte da terra. Fiquei apenas com um pedaço de 3 hectares e a casa. Não me importava mais com bens. O que me restava era memória. Comecei a escrever. Comprei cadernos grandes, capa dura. No primeiro, escrevi na capa, para ela, sempre para ela. Escrevia todas as manhãs sentado na varanda, olhando para o horizonte onde o sol costumava nascer quando ela ainda sorria comigo. Revivi cada detalhe, nossa primeira dança, o susto com o primeiro filho, o dia em que ela me chamou de seu ranzinza favorito. Escrevia como se de algum jeito ela pudesse ler do outro lado. Meus filhos se preocupavam. Pedro vinha a cada 2 meses, insistia para eu ir morar com ele. Mas eu recusava sempre. Esse é o meu lugar, filho. Sua mãe vive aqui em cada canto. Eles sabiam que não adiantava insistir. Não era apego à casa, era apego à história, àquilo que construímos ali. Helena estava naquele chão, em cada porta, em cada jarra de barro, na sombra da mangueira que plantamos no ano do casamento. Agora, aos 81 anos, sentado neste banco à beira do Madeira, sei que o meu tempo está acabando. Mas não lamento, porque tive o tipo de amor que a maioria só lê nos livros. Eu vivi. E mais do que isso, eu guardei cada lembrança, como um guardião de memórias que se recusa a esquecer. Há coisas que a gente guarda porque dói demais expor, outras porque são preciosas demais para serem compartilhadas com qualquer um. E algumas, algumas simplesmente parecem sagradas demais para virar palavras. Mas agora, aos 81 anos, sinto que se eu não falar, essas memórias se perderão comigo. E Helena merece ser lembrada por completo. Não apenas pela mãe dedicada ou pela esposa doce, mas pela mulher que foi. Helena tinha um riso que quebrava qualquer dureza em mim. Quando nos conhecemos em 1963, ela tinha 19 anos. Eu tinha 19 também, mas me sentia tão inseguro perto dela. Era como se ela soubesse algo que o mundo ainda não me havia ensinado. Ela usava vestidos floridos e lia revistas cariocas na varanda da casa da tia. Era fascinada por Clarice Lispector, mesmo quando mal entendia o que ela queria dizer. Não entendi nada, mas sinto tudo, ela dizia rindo de si mesma. No começo eu só observava. Foi ela quem puxou conversa. Helena sempre foi quem me puxava para a vida. Nosso primeiro beijo foi na beira de um igarapé, perto do sítio onde hoje moro. Ela me pediu para fechar os olhos e disse: "Se você confiar, pode abrir o coração." Eu abri, e nunca mais consegui fechá-lo. Nos anos 70, quando os filhos começaram a nascer, ela se transformou. De menina sonhadora virou mulher firme. E mesmo nas madrugadas cansadas, com 3 filhos pequenos chorando, ela sempre achava uma forma de sorrir para mim. Um dia, em 1977, cheguei tarde do trabalho. Estava exausto. Ela me esperava com o jantar pronto, mas eu, tolo que era, me sentei mudo à mesa, comi sem agradecer e ainda resmunguei sobre o feijão. Ela não disse nada. Levantou da cadeira, lavou os pratos e foi dormir. No outro dia, encontrei um bilhete dela em cima da cama. Não deixe o cansaço te tornar cruel com quem só quer te amar. Te espero no quintal amanhã ao pôr do sol. Fui,
e ela me perdoou com um beijo na testa como quem consola um menino. Foi naquele dia que percebi: amar de verdade é também saber pedir perdão. Helena me ensinava o tempo todo, sem dar aula, só sendo. Quando Pedro teve febre alta e quase morreu aos 3 anos, foi ela quem ficou 5 noites seguidas acordada, molhando um pano e pedindo a Deus. Quando Daniel brigou com um colega e chegou machucado em casa, foi ela quem cuidou dele e ainda foi conversar com a outra mãe sem levantar a voz. Quando Luísa teve seu primeiro coração partido, foi ela quem preparou o brigadeiro e ficou ouvindo, mesmo com os olhos cheios de água também. Eu observava tudo, mas falava pouco. Acho que essa foi minha maior falha. Silenciei demais. Hoje, aos 81, eu gritaria ao mundo o quanto ela foi grandiosa. Uma noite, em 1988, quando estávamos sozinhos na varanda, e já com os filhos criados, ela me perguntou: "Você ainda me ama, Joaquim?" Helena, como pode duvidar disso? Não é dúvida, é só medo. A gente envelhece e às vezes parece que viramos parte da mobília. Fiquei em silêncio. Devia ter segurado a mão dela, beijado sua testa, dito que ela era um alicerce de tudo, mas o silêncio me venceu outra vez. Hoje, daria tudo para voltar àquela noite e falar. Por isso escrevo. Por isso leio aqui à beira do rio, para que de algum modo ela me ouça, mesmo que seja através do vento. Agora, aos 81 anos, minhas mãos tremem um pouco quando viro as páginas do caderno, mas minha memória continua clara. A cada palavra escrita, ela ganha vida novamente. A cada frase, ela volta a me visitar. E há uma memória em especial que me persegue desde sempre. Foi em 1972, no aniversário de 10 anos de casamento. Eu queria dar a ela um anel de ouro com uma pequena pedra azul, sua cor favorita. Fiquei meses economizando em silêncio. Quando finalmente consegui, fui até o Ouro Preto, onde um artesão fazia joias simples. Mas na volta, o anel caiu do meu bolso, sumiu no caminho de casa. Fiquei desesperado. Procurei por dias. Nunca encontrei. No lugar disso, dei a ela uma flor do quintal e um poema escrito à mão. Ela sorriu, segurou a flor e me abraçou como se eu tivesse dado o mundo. Depois daquele dia, sempre que passávamos perto daquela estrada de chão, ela dizia: "Foi aqui que você perdeu o anel, mas ganhou meu amor de novo." Ela sabia de tudo. Sempre soube. Em 2009, pouco depois de completar 66 anos, percebi que meu corpo começava a cobrar o tempo. Era como se cada madrugada fria, cada susto da vida e cada lágrima antiga tivessem deixado um pedacinho dentro dos meus ossos. Os exames começaram a chegar com termos difíceis e o médico, gentil, mas firme, me disse: "Seu coração está cansado, Joaquim. Precisa desacelerar." Mas como desacelerar quando se tem uma história inteira dentro do peito querendo ser contada? Foi aí que comecei a escrever. Escrevia todos os dias, mesmo quando a vista embaçava. Queria deixar registrado tudo o que Helena foi, tudo o que ela fez, tudo o que nós vivemos. Mas também havia algo que eu nunca consegui cumprir. Uma promessa feita em 1982. Estávamos em um barco simples, navegando pelo rio Madeira, perto de onde estou sentado agora. Ela se encostou no meu ombro e disse: "Joaquim, quando eu for embora, quero que minhas cinzas sejam lançadas nesse rio. Aqui foi onde tudo começou, onde nos beijamos pela primeira vez, onde nos amamos pela última também." Na hora, achei aquela conversa triste demais, mas prometi. Com os olhos dela nos meus, eu disse: "Se depender de mim,
será que? Juro. Mas, quando ela partiu em 2004, aos 60 anos, depois de uma batalha silenciosa contra um câncer que não perdoa, eu não tive forças. Guardei as cinzas, guardei a dor e deixei a promessa guardada também, numa caixinha de madeira dentro do armário do quarto. Não era medo, era apego. Egoísmo, talvez. Parte de mim ainda não queria deixá-la ir, nem mesmo simbolicamente. Agora, tantos anos depois, me vejo diante dessa promessa quebrada. Com 81 anos nas costas e um coração que já falhou 2 vezes, sei que o tempo está me cobrando. Foi então que algo inesperado aconteceu. Num sábado de sol, ouvi passos no portão. Pensei ser algum vizinho, mas quando me aproximei, quase caí sentado. Era a Luísa, minha filha, a mesma que se mudou para Florianópolis em 2003 e nunca mais voltou. Os anos haviam passado, mas o brilho nos olhos dela era o mesmo da Helena. Pai, posso entrar? Ela me abraçou com força e por 1 minuto chorei como criança. Pela saudade dela, pela ausência da mãe, pelo tempo que passou rápido demais. Ficamos sentados no mesmo banco que hoje uso para ler. Ela me contou sobre a vida, 2 filhos, um casamento difícil, uma superação. E então me perguntou: pai, por que você nunca jogou as cinzas da mamãe no rio? Eu engasguei. Não havia resposta simples. Só pude dizer: porque eu não conseguia deixá-la ir. Ela segurou minha mão e me disse com a mesma firmeza da mãe: então vamos juntos. Foi a primeira vez que senti que poderia cumprir a promessa. Não por obrigação, mas por amor verdadeiro. No dia seguinte, num domingo azul como os olhos de Helena, pegamos o barco do vizinho. Navegamos em silêncio. Luísa segurava a urna como se fosse um relicário. Quando chegamos ao ponto exato, onde as águas do Madeira fazem curva entre as árvores, ela olhou para mim. Agora é com você, pai. Minhas mãos tremiam, mas abri a tampa e deixei o vento fazer o resto. As cinzas dançaram no ar como se estivessem voltando para casa. Algumas caíram suavemente na água, outras foram levadas por uma brisa quente, como se Helena ainda tivesse pressa em tocar o mundo. Foi ali que entendi que deixá-la ir era, na verdade, trazê-la de volta para o seu lugar. Luísa chorou, eu também, mas pela primeira vez não era dor. Era alívio, era amor cumprido. Voltamos em silêncio, mas com o coração cheio. E naquela noite eu dormi em paz, como há anos não dormia. Eu tinha 84 anos quando percebi que o tempo já não corria mais como antes. Era como se os ponteiros do relógio tivessem cansado de correr e aos poucos fossem arrastando os minutos com certa lentidão. Talvez para me dar a chance de viver cada instante ao lado dela mais intensamente, porque naquela altura da vida, cada segundo ao lado da minha Leonor era ouro. E eu sabia que o tempo que tínhamos juntos estava se esgotando. A casa onde morávamos, ali perto do centro de Guajará-Mirim, era simples, mas carregada de lembranças. O portão ranja ainda hoje do mesmo jeito que rangia quando a levei pela primeira vez para morar comigo, depois de toda aquela guerra com os pais dela, depois de anos separados pela vida e unidos de novo pelo destino. Cada canto daquela casa guardava uma parte da nossa história. A parede da sala ainda tinha uma pequena marca onde a gente pendurava o calendário. O rádio antigo, aquele que ela amava ouvir as novelas e eu escutava as partidas do Ji-Paraná, ainda funcionava, mesmo com chiado. Leonor estava com 83, ainda linda.
Os cabelos, agora brancos como algodão, ela insistia em prender com o mesmo tipo de presilha que usava nos anos 60. O tempo foi gentil com ela, e mesmo quando o corpo já não respondia como antes, a lucidez dela era algo impressionante. Sabia de cor o nome de cada vizinho, de cada sobrinho, de cada música que tocou nos nossos aniversários de casamento, mas havia algo no olhar dela que me deixava preocupado. Uma sombra leve, como se por trás da alegria morasse um certo cansaço de viver. Comecei a escrever com mais frequência naquela época. Diários, anotações, cartas nunca enviadas. E escrever para ela, mesmo morando ali comigo. Era a forma que encontrei de manter viva a paixão, de registrar cada gesto, cada riso, cada silêncio. Às vezes sentava na varanda com meu caderno no colo e ficava ali escrevendo sobre o modo como ela segurava minha mão, sobre o cheiro do café dela pela manhã, sobre como ela sorria quando alguém na televisão dizia algo bobo. Ela dizia que eu era exagerado, que já tínhamos vivido tudo, que agora era hora de descansar e aproveitar. Mas eu ainda sentia aquele frio na barriga quando ela me olhava. Mesmo depois de 60 anos juntos, ela ainda era a mulher da minha vida. E saber que podíamos estar os nossos últimos capítulos me doía como uma faca. Em uma das nossas conversas de fim de tarde, quando o sol descia devagar sobre o rio Mamoré, Leonor olhou para mim e disse: "Você lembra da promessa que me fez lá na beira do rio quando voltou de Porto Velho?" "Qual delas?" perguntei, meio sorrindo, meio com medo de errar. "A de que, quando ficássemos velhinhos, você ainda ia me levar para dançar, mesmo que fosse só na varanda." Aquilo me pegou. No outro dia, pedi ajuda para o neto mais velho para ajeitar umas luzes, limpar o chão da varanda e puxar o rádio velho. Coloquei uma música que tocava no tempo em que a gente namorava escondido, Chão de Estrelas, com o Silvio Caldas. Quando a melodia começou, fui até ela, estendi a mão e disse: "Me concede essa dança, dona Leonor?" Ela riu emocionada e se levantou com dificuldade. Dançamos, lentos, apertados, chorando baixinho, sem dizer uma palavra. Era como se tivéssemos de volta aos anos 50, lá debaixo daquelas mangueiras do interior de Rondônia, sonhando com o impossível. Depois daquele dia, algo mudou. Começamos a reviver nossas memórias com mais frequência. Passávamos horas relembrando viagens, brigas, reconciliações, os filhos crescendo, as perdas, os ganhos. Era como se estivéssemos nos despedindo aos poucos, sem dizer que era despedida. Apenas vivendo o que nos restava com intensidade e gratidão. Mas o tempo, esse velho impiedoso, não perdoa ninguém. Foi numa madrugada de julho que acordei com ela tremendo ao meu lado. Fria, frágil. Levei-a imediatamente ao hospital de Cacoal. Pneumonia. E, apesar de todos os cuidados, da força que ela sempre teve, seu corpo já não aguentava mais lutar. Passei 5 dias ao lado dela naquela UTI, segurando sua mão, lendo nossas cartas antigas, contando histórias da juventude. Ela, mesmo sedada, parecia sorrir de vez em quando, como se pudesse ouvir tudo. No 6º dia, ela partiu. O médico me disse que foi tranquilo, que ela não sofreu. Mas quem fica, sofre. Sofre muito. Enterrei minha Leonor numa manhã nublada, com os pássaros cantando baixinho e uma leve garoa caindo sobre as nossas cabeças. Tinha pouca gente, a maioria dos nossos amigos já tinha partido também, mas os netos estavam lá, e cada um deles levou uma flor do nosso jardim para colocar sobre o caixote. Era o que ela queria. Voltar para casa sem ela foi como andar por um mundo vazio. Cada passo era um eco de algo que não existia mais. A cama estava fria, a varanda silenciosa, o rádio desligado. Demorei semanas para conseguir entrar no nosso quarto, e quando entrei, não chorei. Fiquei horas sentado na beira da cama, olhando para o armário entreaberto,
para as fotos na parede, para as roupas dela que ainda guardavam seu cheiro. Comecei a falar sozinho, como se ela ainda estivesse ali. E talvez tivesse. Desde então tenho falado com ela todo dia. Conto as novidades, falo dos netos, do clima, das lembranças, leio minhas anotações em voz alta, às vezes coloco nossa música na vitrola e danço sozinho pela sala. Não é loucura, não. É amor. É a presença dela que ficou em mim. Depois que Leonor se foi, muita gente imaginou que eu ia definhar. Alguns achavam que eu devia me mudar para perto dos filhos e morar com um dos netos em Porto Velho, ou talvez em Ji-Paraná, onde minha filha mais velha tinha uma casa confortável. Mas eu sabia que se eu deixasse aquela casa, estaria deixando a última ponte que me ligava a ela. A solidão não é silenciosa, como dizem. Ela faz barulho. Barulho de porta sem abrir, de panela sem uso, de rádio desligado. Ela tem cheiro também. Cheiro de roupa limpa que ninguém usa, de café que sobra na garrafa térmica, de flor murchando no vaso da cozinha. Mas, acima de tudo, a solidão tem forma. A forma exata da ausência de quem a gente ama. E mesmo assim, eu escolhi ficar, porque ali era o único lugar onde eu ainda conseguia senti-la. A cada passo pela casa, a cada canto do jardim, era como se ela estivesse atrás da porta, lendo na poltrona, costurando alguma coisa ou me chamando para tomar café. Com o tempo, aprendi a conviver com a ausência dela como quem aprende a andar com uma pedra no sapato. Dói, mas você se acostuma, até que a dor vira companhia. E foi ali, no meio dessa ausência, que resolvi transformar nossa história em palavras. Peguei todos os cadernos, as cartas, as anotações e comecei a organizar como se fosse um livro. Não para publicar, nem para mostrar a ninguém, era só para mim. Ou melhor, para nós dois. Como se fosse uma forma de conversar com ela através das palavras, de garantir que nada do que vivemos seria esquecido. Os netos começaram a visitar mais. Não sei se por preocupação ou por carinho. Traziam bolo, pão de queijo, falavam das novidades da cidade, me mostravam vídeos no celular e sempre que vinham perguntavam da vovó. Como se, de alguma forma, ela ainda estivesse lá, presente na decoração da casa, no cheiro do armário, nos objetos intactos sobre a penteadeira. Um dia, meu neto mais novo, de 10 anos, entrou no quarto e me viu olhando uma foto antiga. Era da Leonor, com uns 30 anos, segurando nosso primeiro fio no colo. Ele olhou para mim e disse: "Vovô, você ainda ama ela?" Eu sorri, mas foi um sorriso doído, daqueles que vêm de um lugar fundo da alma. Não existe ainda, meu filho. Quando a gente ama de verdade, é para sempre. Mesmo que a pessoa vá embora, o amor fica. Ele ficou em silêncio. Depois, sentou a meu lado e ficamos ali, os dois olhando a foto como se fosse uma janela para um tempo que só existia na minha memória. Foi ele quem sugeriu que eu gravasse as histórias em áudio. Disse que assim, quando eu não estivesse mais aqui, todos ainda poderiam me ouvir contando como conhecia a vovó, como foram os primeiros anos de casamento, as viagens, as festas, os tropeços. Comecei a gravar com o celular que ele me emprestou. As primeiras gravações foram curtas, tímidas, mas depois fui me soltando, contava tudo como se estivesse conversando com ela, e isso me curava um pouco a cada dia.
Gravei sobre o nosso primeiro beijo, lá na festa da padroeira, escondidos atrás da igreja, sobre o dia em que fugi de casa para encontrá-la, levando só uma mochila e coragem, sobre a vez que perdemos o ônibus para Ji-Paraná e passamos a noite abraçados num banco da rodoviária, rindo da desgraça como se fosse piada. Também falei das dores, da morte dos nossos pais, dos filhos que foram morar longe, daquele aborto espontâneo que ela sofreu em 1973 e que até o fim ainda fazia chorar baixinho no meio da madrugada. Falei de tudo, tudo o que éramos, tudo o que fomos, tudo o que ela representava para mim. Um dos netos juntou tudo isso num vídeo com fotos antigas. Mostrou para a família no último Natal. Quase ninguém segurou o choro. Era como se a presença dela invadisse a sala naquele momento, como se ela tivesse voltado, mesmo que por alguns minutos. Depois disso, comecei a receber cartinhas de parentes distantes, primos, sobrinhos, filhos de amigos, todos falando da força daquela história, do quanto aquilo os fez pensar na vida, nos amores que perderam, nas oportunidades que não aproveitaram. E foi ali que entendi algo que mudou tudo. Minha história com Leonor não era só minha, era um espelho para outros corações. Era um lembrete de que o amor verdadeiro, aquele que atravessa o tempo, a distância e até a morte, ainda existe e que vale a pena ser contado. Foi aí que decidi escrever até o fim. Passei meses terminando o livro, sozinho, com minhas anotações, áudios e lembranças. Revi cada capítulo com cuidado, chorei em cada página, ri em algumas e fechei o último parágrafo com a sensação de missão cumprida. Dei o título de Nosso Amor em Silêncio, porque foi assim que a gente viveu muita coisa, sem alarde, sem plateia, só nós dois no silêncio do cotidiano, nos gestos pequenos, nas renúncias diárias. Mandei imprimir 10 cópias, uma para cada neto, uma para mim e uma que deixei dentro do armário dela entre os vestidos floridos que ela usava nos aniversários de casamento. Numa das últimas páginas, escrevi: Se um dia nossas almas se encontrarem de novo, eu espero que você ainda queira dançar comigo na varanda. E agora, cada vez que o sol bate na janela no atardecer, eu sento ali, olho para o céu alaranjado e espero, porque eu sei que quando for minha hora, ela vai estar lá, esperando, com a presilha no cabelo, o vestido azul de florzinhas e aquele sorriso que salvou minha vida tantas vezes. Com o livro Nosso Amor em Silêncio, entregue a todos os netos, a vida seguiu seu ritmo, lento, mas pleno de lembranças e pequenas alegrias. Eu, agora com 84 anos, sentia o peso do tempo, mais forte a cada dia. As caminhadas até a praça do centro ficaram mais curtas, a visão menos nítida, as mãos, às vezes, trêmulas. Mas o coração, esse sim, permanecia firme, carregado do amor que nunca morreu. Um dia, meu neto mais novo me chamou para uma conversa séria. Ele tinha crescido, estava prestes a entrar na universidade e me fez uma pergunta que eu sabia que viria. Vovó, por que você conta essa história toda? Por que insiste em manter viva a memória da vovó? Olhei para ele com aquele olhar de quem já viu o mundo inteiro e ainda não se cansou de amar. Por que, meu filho? Amor verdadeiro não morre. Ele atravessa o tempo, a distância, até a morte. Se a gente esquecer, ele some. E sem amor, o que nos resta? Ele entendeu.
Ou pelo menos eu quis acreditar nisso. Naquele dia, sentados na varanda da casa onde vivi tantos anos, contei mais detalhes que nunca havia contado antes. Como eu e Leonor sonhávamos com um futuro que nunca veio. Como ela me salvava da solidão quando eu mesmo não sabia que estava perdido. Como aquele amor simples foi a âncora que me manteve firme em tempos de tempestade. Com o passar dos meses, percebi que meu corpo estava fraquejando. Uma gripe que não passava, um cansaço que não sumia. Sinais claros de que a partida estava próxima. Não senti medo. Senti paz. E foi numa noite serena, depois de ouvir a última música que ela adorava, que fechei os olhos pela última vez, sentindo na pele o mesmo calor do seu abraço. No funeral, vi os netos reunidos, os filhos emocionados e até os vizinhos que acompanharam nossa história. Senti que, de alguma forma, aquela história de amor tinha deixado uma marca no coração de todos. Agora, quando alguém me pergunta se acredito em vida após a morte, eu sorrio e digo: sim, eu acredito, porque só o amor é capaz de sobreviver a tudo. E enquanto houver alguém para contar nossa história, Leonor e eu estaremos vivos, dançando devagar na varanda da vida.